Famílias monoparentais, anaparentais e recompostas são as modalidades familiares, eu diria, mais atuais. E agora, antes da gente migrar para a análise dos casamentos, das uniões estáveis e das uniões homoafetivas, eu vou fazer algumas considerações acerca das chamadas famílias poliafetivas. Eu não sei se o nome famílias é correto. O que eu sei é que este é um fato social, porque os chamados trisais, também não sei se essa expressão existe no nosso vocabulário oficial de língua portuguesa, mas é uma denominação que se tem atribuído a esse tipo de formação de relacionamento. Aliás, um parênteses, se você quer saber se uma palavra que você vai utilizar existe ou não, o foco, o campo de busca não é o dicionário, é o VOLPE, Vocabulário Oficial de Língua Portuguesa. Clica VOLPE aí, dá para você baixar o aplicativo do seu celular, e aí você vai procurar a palavra que você quer escrever para ver se ela existe ou não, e aí você, eventualmente, evita cometer algum deslize gramatical. Pois bem, essas relações poliafetivas são vistas como formações abraçadas pelo Estado. Eu vou utilizar um exemplo prático, dois exemplos práticos, para poder bater um papo com você a respeito disso. Primeiro contexto. No Brasil, houve um cidadão que se intitulava mestre de cerimônia e que era chamado de Catra. Lembram do MC Catra? Que era famoso. Eu não gosto de usar essa expressão porque dá a intenção que isso é bom, né? Parece que é bom ser famoso por esse motivo. Que era famoso por ter várias mulheres, uma ciente da existência da outra. MC Catra falece, não lembro em que ano, mas deve ter uns 3, 4, 5 anos, e a polêmica surge a respeito desse tema. E aí? Qual formato familiar era o formato válido? Essa relação que ele mantinha com várias esposas era abraçada pelo Estado? Era avalizada pelo Estado? O outro exemplo, daqui a pouco eu vou fazer uma mistura entre ambos e vou explicar o que eu penso. Eu fiz, como eu disse a vocês, o doutorado em Buenos Aires. E lá, o professor que coordenava a confecção dos trabalhos, chamava-se Daniel Seriali. Ele solicitou a nós, fazia parte do trabalho dele, que fôssemos à biblioteca, pegássemos aleatoriamente uma tese de doutorado feita por algum aluno pretérito e lêssemos. Para a gente entender formato, formatação, entender que tipo de linguagem deveria ser utilizada, se primeira pessoa, terceira pessoa, enfim, tudo isso. E eu fiz isso. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma tese, que foi a que eu li, que era escrita por um cidadão angolano, se eu não estiver enganado. Ele não era brasileiro, mas falava português. Tanto que a tese estava escrita em português. E ele falava sobre a laicidade do Estado. A problemática que ele levantou na tese é: o país é laico? E óbvio que ele falava do país dele, né? Mas a gente traz isso aqui para o Brasil. O nosso país é laico? Supostamente, ecoa da Constituição Federal uma liberdade religiosa. Na medida em que você pode ser evangélico, católico, espírita, umbandista, candomblessista, presbiteriano, protestante, seixonoye, qualquer outra fé em que você creia. Ateu, o Estado supostamente permite que nós propaguemos a nossa fé. E aí a provocação que esse rapaz fazia e que me chamou positivamente a atenção era: o Estado de fato é laico? E aí quando ele falava em Estado, ele não se limitava ao país dele, ele polemizava isso ao redor do mundo.
no seguinte sentido: será que eu posso de fato exercer a minha fé dentro dos limites da fronteira do país onde eu estou, da maneira ampla que a minha fé exige que eu a faça, ou que eu o faça? Isso é possível? E quais eram as problemáticas que ele levantava para desenvolver o raciocínio? Ele falava assim: olha, todo mundo critica as religiões, todo mundo não, né? Mas isso era o que ele escrevia. As religiões afrodescendentes que têm por ritual o sacrifício animal. Não se esqueçam, aqui uma observação histórica, que quem fazia isso antigamente eram os vikings. Se você já assistiu ou estudou um pouco da história dos vikings, você vai lembrar que eles faziam sacrifício humano, inclusive. Não estou dizendo que está certo nem que está errado, estou narrando fato. E ele falava que o país é laico até a página 2, porque as pessoas criticam as religiões afrodescendentes, obviamente quem não faz parte da religião, quem não entende, quem não estudou, pelo sacrifício animal, sob o argumento de que isso não seria necessário. Legal. Mas ao mesmo tempo, essa mesma pessoa que critica quem faz isso, não critica o dono da granja que sacrifica por dia milhares, milhões de frangos para que nós, carnívoros, consumamos. Você entende o comparativo? Olha, isso é tese de doutorado, tá? É essa viagem maluca que vai longe, enfim. Não é a fase em que vocês estão. Eu estou gerando a polêmica para poder dar a explicação. Aí ele vai para um outro raciocínio, que é o seguinte: existem algumas religiões, existem algumas fés, em que é absolutamente natural o homem ter mais de uma mulher, com a chancela do Estado. Há países em que isso é possível. E faz parte da cultura. E todo mundo cresce naquela realidade e tá tudo bem. Só que o cara que é adepto, que é vinculado, que é praticante, que é um seguidor dessa fé, não consegue fazer isso aqui no Brasil. Ele até consegue, presta atenção no que eu vou dizer, ele até consegue dentro da casa dele montar o seu harém, ficar rodeado de mulheres. A dona Flor e seus 2 maridos até conseguem manter essa realidade. Os, aspas, trisais, que têm de maneira até, eu diria, defensiva, divulgado a sua crença na naturalidade, na razoabilidade, na originalidade e até mesmo no bom senso dessas formações familiares pela internet. Hoje, se você jogar trisal no Instagram, você vai achar um monte de gente que vive dessa maneira. E não sou eu que vou julgar isso. O nosso objetivo aqui não é criticar quem sacrifica o frango e muito menos criticar o cara que dorme com 2 mulheres, a mulher que dorme com 2 caras, as 3 meninas que dormem juntas, os 3 caras que formam uma relação. Não cabe a mim fazer isso e nem a você. O nosso objetivo aqui não é esse. O nosso objetivo é tratar disso do ponto de vista jurídico. Entende? No nível de especialização de pós-graduação. E aí nós partimos para algumas problemáticas. E aí eu avoco a sabedoria desse colega de doutorado lá, que passou pela universidade antes de mim, e que escreveu essa tese dizendo o seguinte: a conclusão dele foi: o país não é laico, não. Ele é laico até a página 2. Mas ele não te dá a ampla liberdade religiosa que a tua fé exige que você pratique, entende? Não é bem assim. Aliás, se você for pensar por um ponto de vista até diferente, no Brasil, as pessoas que são católicas e se casam, divorciam-se e querem se casar de novo, sob o ponto de vista legislativo, elas se casam, mas elas não se casam na Igreja Católica de novo. Olha que situação inversamente proporcional e interessante. A pessoa consegue se casar, mas não na Igreja Católica. Porque há um obstáculo oriundo do Código Canônico. Então perceba que há uma laicidade, mas ela é, de certa maneira, velada. Você até pode, ninguém vai poder te punir porque você está na tua casa rezando a Bíblia, orando com a Bíblia no colo.
Ninguém vai poder te punir porque em vez da Bíblia você porta embaixo do braço o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém vai te punir por isso. Ninguém vai te punir porque você toca atabaque, entende? Isso não tem sanção. Só que ao mesmo tempo, inquestionavelmente, você não pode fazer tudo de maneira tão liberta assim, como, por exemplo, formar uma família com 4 esposas e pedir ao Estado que reconheça isso. Porque é aí que está o problema. É aí que está a minha atenção e a sua. Porque, veja, quando a gente fala em família poliafetiva, eu não sei, repito, se o nome família é adequado, ainda não há uma certeza da doutrina a respeito dessa situação. Uma das defensoras da poliafetividade, do poliamor, é a professora Maria Berenice Dias, com quem já tive a honra de dividir congressos, já participei junto com ela em algumas ocasiões, e obviamente respeito a posição dela. Ela é uma jurista de nome, de renome, famosa, conceituada, mas que tem algumas posições com as quais eu simplesmente não concordo, sob o ponto de vista jurídico. Nada contra ela, pelo amor de Deus. Aliás, tem o telefone dela aqui. Ligo para ela a qualquer instante. O ponto não é esse. O ponto não é se ela é minha inimiga ou minha amiga. A questão é que juridicamente há pontos de vistas diferentes. E isso, diga-se de passagem, num nível de pós-graduação, que é o nível em que vocês estão, é absolutamente natural. Tô para te dizer, inclusive, que pode ser que aqui nesta pós você encontre o professor Maia falando A e a professora Luciana, por exemplo, que vai ser uma das professoras da grade, falando B. Pode ser que você encontre a professora Camila falando de uma coisa e a professora Isadora falando outra. E o que tem de errado nisso? Nada! Você não está diante de uma ciência exata. Ninguém está te ensinando matemática aqui. Ninguém está falando de física. Nós estamos falando de humanos, de ciência social aplicável a seres humanos em essência. Aos animais também, mas aos seres humanos. Então é natural que hajam divergências. Aliás, não só natural, mas saudável, para que haja um enriquecimento por todo canto. Hoje, você está defendendo o cliente que a minha tese é mais atrativa, mas amanhã você vai defender o cliente que a tese da Luciana é melhor, entende? Então é assim, na advocacia essa é a matemática. Essa é a matemática. A matemática que alcança resultado em favor daquele cliente. E não uma engessada linha em que você deve cegamente trafegar. Isso não existe no direito. Assimilem isso. Se é a primeira aposta que você está fazendo, eu já te provoco para você abrir o leque. Abre a cabeça. Deixa a informação entrar. Areje o teu pensamento para que você consiga consumir todo esse conteúdo com absoluta inexistência de conceitos e de preconceitos para que você entregue ao cabo dessa cadeia de consumo para o teu cliente o melhor resultado profissional possível. É assim que vai ser. Eu tô, sem sacanagem, tá? Eu tô profetizando isso na tua vida. Olha que legal. Para você ganhar. Aí você fala assim, eu quero, tá bom. Então aceita, recebe. A palavra tem força, tem energia. E eu tô dizendo que você vai ter sucesso. E se você acreditar e fizer a tua parte, você vai ter mesmo. E tá tudo bem. MC Catra tinha várias mulheres. E tá tudo bem se entre elas havia harmonia, respeito, sintonia. Se elas concebiam essa ideia e aceitavam-na. Não cabe a mim julgar isso. O que cabe a mim dizer é o Estado não reconhece esse tipo de situação como uma formação familiar. E eu vou te explicar o porquê dando fundamentação jurídica agora. Quando você estudou lá na graduação, talvez no primeiro ou no segundo semestre, você deve ter se deparado com um professor falando sobre hierarquia das normas. E ele deve ter dito para você que as normas começam lá no topo da pirâmide, como a norma mais basilar de todas, aquela que diz o que deve acontecer no país, e ela se chama Constituição Federal. Abaixo dela estão as leis, aliás, as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias de natureza federal, as leis estaduais, as leis municipais, todas elas devendo obediência à norma que está lá no topo, a Constituição Federal. Legal. O que talvez você tenha esquecido, e eu o provoco para que agora a memória seja retomada, é que todas as normas, inclusive a Constituição Federal, as normas postas, né, as normas positivadas, estão apoiadas nas premissas maiores do direito, que são os princípios. Entende? Qual que é o maior princípio de todos? Eu não devo tirar a vida do outro. Isso está tipificado? Tá.
Matar alguém, pena tal coisa. Então tem uma sanção aplicada a uma conduta. Entende o raciocínio? Mas o princípio é eu não devo matar. Por quê? Porque eu não tenho esse direito de ceifar a vida de alguém, causar sofrimento a outra família e ponto. E aí o Código Civil nada diz, mas o Código Penal, outra lei federal, fala, olha, você não pode fazer isso, se fizer você vai ser punido. Código de Condutas. Existe um princípio que talvez seja o basilar do direito de família, que é o que serve de arrimo para sustentar tudo isso que eu estou dizendo agora, que é o princípio da monogamia. O nosso Estado, e eu não quero nem saber se a bigamia, se a poligamia é alguma coisa sob a ótica do direito penal. Não cabe a mim fazer nenhuma observação nesse sentido, porque a pós não é direito penal. Sob o ponto de vista do direito civil, do direito de família, mais especificamente, o nosso Estado é monogâmico, de tal sorte que eu não posso ter duas formações familiares paralelas. Olha que interessante. O Código Civil expressamente prevê, lá no artigo 1521, não podem casar. Aí tem lá algumas hipóteses. Dentre elas, está escrito lá, as pessoas casadas. As pessoas casadas não podem casar. Essa é, de uma maneira tímida, a materialização do princípio da monogamia. Eu não posso manter duas formações familiares, das mais antigas, o casamento, ao mesmo tempo. Enquanto eu não puser fim a um dos elos que nascem com o casamento, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu não posso me casar pela segunda vez. Tá, mas e se eu casar? Aí vem o artigo 1548 que diz, é nulo o casamento quando houver afronta aos impedimentos matrimoniais. É nulo. E aí, se nós formos buscar na doutrina a definição de negócio nulo, nós chegaremos à conclusão, sem a menor dificuldade, que os negócios nulos nunca produziram efeitos, porque jamais valeram, pois a declaração de nulidade que não prescreve retroage à data em que o negócio foi praticado. Então, o casamento nulo nunca valeu. O Estado está dizendo claramente, você não pode casar duas vezes ao mesmo tempo. O primeiro casamento vale, o resto não. O primeiro casamento tem eficácia, o resto não. Ponto. Com base no quê? Princípio da monogamia. Tá bom, professor? E se for união estável? E se for união afetiva? O raciocínio, por mais que isso não esteja explícito na lei, é idêntico. Há jurisprudência farta, há doutrina farta acerca desse assunto. Esses impedimentos matrimoniais previstos lá no artigo 1521, assim como as causas suspensivas do casamento previstas lá no artigo 1523 do Código Civil, também se aplicam à união estável e à união afetiva. Então, se eu não posso ter um casamento e outro casamento paralelamente, eu também não posso ter um casamento e uma união estável. Eu não posso ter um casamento e uma união afetiva. Eu não posso ter uma união afetiva e uma união estável, ou seja, uma relação com outro homem e uma relação com uma mulher ao mesmo tempo. A primeira vale, a segunda não vale nada. Por quê? Princípio da monogamia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Qual é o raciocínio? MC Catra tinha uma relação com a primeira mulher, que eu não sei quem era. Vamos imaginar que fosse a Maria, primeira mulher dele. Essa daí é casada, união estável, não interessa. É a formação familiar que vai ser levada para o inventário. O resto é resto. Simples assim. Ai, professor, mas eu vi um caso da jurisprudência que fala da amante do direito à pensão. Eu já vou te explicar o que isso significa no próximo bloco.